Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe para que a misericórdia, a paz e o amor multipliquem em nossos corações. Agradecemos o convite dos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Lagoa Santa, SEBEM, Núcleo de Amor e Caridade. O tema proposto a nós outros hoje é a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículos 25 a 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, ou mestre da lei, para tentá-lo, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou ao largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, cuidou de suas feridas, deitando azeite, vinho e óleo nelas, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual desses, pois, dos 3, parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vá e faze da mesma maneira. Esta é a passagem. Vejamos, naturalmente Jesus estava chegando em Jerusalém, vindo de Cafarnaum, 144 quilômetros de distância, segundo o Haroldo Dutra. Naturalmente, passando pela Samaria no capítulo 9 de Lucas, vemos que Jesus não foi acolhido. Ele teve que chegar provavelmente cansado, com sede, e é lei de hospitalidade lá, de acolher a pessoa, dar água para lavar os pés, e dar água e acolhê-lo. Naturalmente, o doutor da lei quis tentá-lo. A palavra levantar em qualquer situação do evangelho quer dizer andar ou elevar-se espiritualmente, porque na altura que nós estamos, ninguém fala com Jesus, embora ele nos escute. Levantar é tomar uma posição superior. Então, quando Deus perguntou ao Senhor: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu sabia que ele sabia, mas Deus perguntou: o que está escrito na lei? Inclusive, na passagem aqui, colocou todo o entendimento, mas no original, lá no livro de Deuteronômio, não tem a palavra entendimento, é só os 3: teu coração, tua alma e tuas forças, que significa toda a dedicação para Deus. E está lá no capítulo 6, versículo 8, parece, do Deuteronômio. E a parte amar a teu próximo como ti mesmo está no Levítico, no capítulo 19, no versículo 18. Então ele perguntou sobre a herdar a vida eterna. Como é que você interpreta? Como é que você lê? Porque tem um detalhe: como a gente vê, como a gente interpreta. Então ele disse exatamente o que está escrito na lei, que ele sabia tudo. Ele sabia os 10 mandamentos de Moisés, que recebeu naquelas 2 tábuas, sabia 613 prescrições de Moisés de cor, mas sabia que lá nesse capítulo, no capítulo 6 do Deuteronômio, ele ainda fala assim: ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou de toda a tua força. E lá no versículo 18 fala assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele sabia tudo isso de cor. Então presta atenção, Jesus não respondeu. O doutor respondeu ante a inquisição de Jesus.
Aí o doutor, então, sabia de tudo, ele queria perturbar Jesus. E Jesus sutilmente cutucou na nossa linguagem popular. Deu uma cutucada e perguntou, bom, já que você sabe isso, faz muito bem, faz isso e viverás. Mas aí vem o doutor de novo. Sabia tudo, mas eu queria perguntar a Jesus. Porque Jesus fala, não, você tem que fazer isso. Eu não vou fazer isso para ele. Eu não vou amar a criatura. Se não for meu parente, se não for judeu, porque a lei mandava, se amar o seu próximo como si mesmo, o próximo a cada seita, naquele tempo sobretudo, os judeus amariam os judeus. Também é que os gentios ficavam de fora, o publicano ficava de fora, era aquele egoísmo, como até hoje infelizmente ainda há. Mas quem é meu próximo então? Perguntou o doutor. Quem é meu próximo? Foi quando Deus então narrou a parábola. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Então vamos ver a parábola. Descer de Jerusalém para Jericó é descer de um plano espiritual para um plano inferior. Então o companheiro descia. A palavra descer significa descuidar ou caminhar. Por exemplo, a reencarnação é uma descida. Jerusalém seria o plano espiritual e a terra, a reencarnação é o Jericó. Seria o Jericó. E na reencarnação nós temos o nosso karma, as nossas dívidas. Então seremos assaltados por aquilo que nós devemos. Porque não existem vítimas. Não existe inocente, segundo lá o Antigo Testamento também diz. Então ele foi assaltado, deixou sem morto. Detalhe, não narra o Evangelho que ele gritou, que ele pediu socorro, que ele colocou uma placa. Diz apenas que ele estava caído, mas estava no meio da estrada. Imagina, estava provavelmente nu, machucado, sem identidade. Então passou um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote do templo, não podemos comparar o sacerdote daquela época com o sacerdote de agora. O sacerdote daquela época ele tinha seus rituais, que eram 24, parece, turnos de trabalho. Tanto é que no Evangelho de Lucas fala lá no início dele, que o Zacarias, que era o nosso sacerdote do turno de Abim, parece, eles ficavam às vezes, igual hoje tem o trabalho de funcionários ou de enfermeiros, que é 12 por 36, ele trabalhava um tempo, parava o outro. Ele não podia tocar em morto, porque se ele estava em Jerusalém para Jericó, já teria terminado talvez a festa de Páscoa. Já teria terminado a festa de Páscoa. Já teria terminado a Páscoa. Então, naturalmente, ele estava indo para casa, ou para... O que ele ia fazer em Jericó? Bom, estava descendo, mas não podia tocar morto. O levita não é um sacerdote, mas não seria um sacristão, mas é quase um auxiliar do sacerdote. Também passou do outro lado. Fez de conta que não viu, igual nós às vezes quando vemos alguém necessitado e ali não quer ajudar, de uma forma a gente finge que atende o celular, a gente despista para um lado, a gente finge que alguém nos chamou ao longe e passamos. Ou fala, não tenho nada agora. E é uma expressão equivocada, não tenho nada. Tenho sim, eu não tenho nada para lhe oferecer, meu amigo. Porque quando lá no Sermão da Montanha fala assim, dá a quem te pede, deixou claro, não dá o que te pede, mas dá a quem te pede. Dá uma atenção. Como a Madre Teresa fala, ninguém pode sair de perto de nós sem estar um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz, pelo menos. Então não deram nem atenção. Aí vem o samaritano. Quem seria o samaritano? Qual é o nome dele? Diz que ele ia de viagem. Chegou perto dele. O samaritano se importou. Teve um sentimento diferente. Olhou para ele. Teve íntima compaixão. Desceu. Não ficou só falando, que pena que ele está caído. Meu Deus. Quando a gente fala, eu tenho tanta dó das crianças que estão sofrendo. Tenho tanta dó do povo de tal determinado lugar. Não, mas está lá na poltrona assistindo televisão, com a meinha no pé, tomando seu leite quentinho com Toddy. Quantos de nós? Deu a pandemia? Tem muitos grupos que estão preocupados, sim, realmente com o semelhante, dando um jeito de não deixar as pessoas que são necessitadas em dificuldades maiores. Mas muitos de nós nos acomodamos. Então, o samaritano não se incomodou. E não olhou se ele era da religião dele, se ele era samaritano, porque há uma divergência muito grande na época entre samaritanos e os judeus. Às vezes casos até de morte.
Porque na época das invasões, os samaritanos misturavam com todo mundo. As mulheres de Samaria casavam com o povo que veio de fora, os judeus não, era só aquela restrição. Então, essa é uma das dificuldades. Acolhiam mais os invasores. E os judeus não. Então, nessa situação, era como Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, seriam os protestantes dessa época. Kardec é que falou. Então, havia divergência. Diziam que tem que adorar só em Jerusalém. Já os samaritanos dizem que tem que ser lá no Monte Gerizim, parece. Então havia divergência. Tanto é que os irmãos se lembram quando Jesus e a samaritana Jesus viu a samaritana, ela assustou quando ele pediu água para ela. Você é judeu pedindo água para mim, samaritana? O que eles vão falar de você? Como diz com todo respeito pela nossa modernidade, vão pôr isso na internet, vão queimar seu filme. Jesus falou, não, minha filha, não estou te pedindo nada, mas se você tomar da água que eu te der, você não vai ter sede nunca mais. Então, havia essas dificuldades, a intransigência dos judeus e também a intransigência um pouco dos samaritanos, embora fossem mais. Tanto é que Jesus, quando veio nessa caminhada para chegar até aqui, ele veio de Cafarnaum, veio a pé, diz o Evangelho que ele queria passar pela Samaria. Se ele viesse acompanhando o Rio Jordão, chegaria fácil. Ele quis passar num lugar deserto, lugar de dificuldade de acesso, para chegar na Samaria, mesmo arriscando a não ser acolhido. Mas passou. E tem uma passagem, inclusive, ainda, que quando ele estava passando a Samaria, eles não o recolheram, porque ele era judeu. Aí imediatamente João lembrou-se que havia uma lei que podiam queimar. Pediu alto e queimava aquele lugar. Então João falou, Senhor, quer que a gente manda vir fogo do céu igual Elias fez em queimar esse povo? Queimar todo mundo? Não, João, calma. Não sabeis que espírito sois. Então, sabendo disso, chegou lá. Então, Jesus, olha bem, presta atenção, uma psicologia de Cristo. O doutor da lei, que era inimigo do samaritano, não respondeu nada que ele perguntou. De uma pergunta dele, ele sugeriu outros questionamentos e contou essa passagem. Olha bem o principal personagem da passagem, um samaritano, inimigo do judeu, inimigo do doutor da lei, para mostrar a significação de que o inimigo faz bem também. Às vezes a gente vai em algum determinado lugar e alguém da cidade te trata mal. A cidade tem 1000 habitantes, um te trata mal. Como é que a cidade foi de tal lugar? Como é que é Lagoa Santa? Ah, não. Lá, eu fui lá uma vez, o povo lá não vale nada. Mas por quê? Alguém te tratou mal com azul? Mas por um já baseia em todo. De forma alguma, nós não podemos generalizar criaturas. Nós vemos religiosos que são de corações imensos, a gente sente que são cristãos, e religiosos que são com fanatismo. Diz o companhias espirituais que o pior defeito dos religiosos é quando há o fanatismo. E infelizmente há o fanatismo espírita também. Nós conversamos mais só com os irmãos da nossa casa espírita, outra casa espírita. Se é um irmão que a gente não tem simpatia, a palavra dele não tem serventia para nós outros. Infelizmente há isso também. Não podemos nunca julgar lá os samaritanos com os judeus, com a divergência deles. Não é isso? Então, o samaritano não ficou só com dó dele, não, coitado, ele foi assaltado e vem aquela famosa frase que nós falamos, né? É o karma dele, é o karma. Tem que ter karma para ter karma. Ele viu a dor dele, ele sentiu a dor dele. Ele teve íntima compaixão. Íntima compaixão é uma situação daqueles que amam. Olha lá o mandamento que o nosso companheiro repetiu da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de coração é amar amar todos. Amar a Deus de coração. Desceu, não ficou assim olhando dentro do cavalo, não. Desceu, chegou até ele. Não teve medo. Pode até ter tido medo íntimo, mas sabia que o dever de fazer o bem era o dever de fazer o bem. Então, chegou até ele, cuidou dele. Mas falou, agora eu vou embora, larguei ele aqui para alguém passar, para chamar o SAMU, para ligar para os bombeiros. Não, falou, eu que estava ali, a estrada deserta. Não era igual hoje que tem uns para lá, uns para cá, não, é deserta. Não posso deixar aqui o pensamento caridoso e
apanhou, colocou no cavalo, puxou o cavalo, levou até a hospedaria, colocou adequadamente, cuidou dele, deve ter providenciado roupas para ele, medicação, alimento. O hoteleiro vendo tudo, né? O estalajadeiro vendo tudo. Então, no outro dia, naturalmente, provavelmente era conhecido do hospedeiro. Não é? Porque quando chega, você leva alguém no hospital, é parente seu? Sabemos de um fato narrado por um dos expositores que determinado médico estava no seu conforto médico, que é a hora que ele dorme à noite, e chegou um caso grave no hospital que ele estava. Doutor, chegou um caso grave. Já estou indo dormir mais um pouco. Doutor, disseram as enfermeiras, o doente está agravando cada vez mais. Não, espere um pouco. Mais umas 3 chamadas, por fim, ele foi. Só que o paciente havia morrido. Ele foi lá para fazer o óbito, era o filho dele. Então nós não sabemos, especialmente nós que acreditamos na reencarnação, quem é que o Senhor vai colocar em nosso caminho. Aquele companheiro desconhecido, anônimo, pode ter sido um familiar nosso de outrem, ao qual devemos favor, ao qual devemos amor. E aí, por comodismo, podemos passar do outro lado. Imagine se fosse um familiar do sacerdote ou do levita, que soubessem depois qual seria o problema da consciência, não é isso? Então, nós vamos analisar a parábola agora, mas antes de analisar a parábola, vamos terminar a parábola. O companheiro, após escutar, imagine a cara de João. João estava lá perto, ouvindo. João queria ter mandado por fogo. Veja Jesus falar do samaritano como herói. E perguntou para o doutor da lei, olha a pergunta para ele, qual dos 3 os homens foi o próximo? Ele teria que falar, se fosse sincero, era o samaritano, mas ele não saiu, a palavra samaritano não falava, não pronunciava. Quanto acontece com muitos casos, se algum espírito ajuda, as pessoas falam, não, pois, não fala, foi espírita não, foi aquele moço ali, ou aquela fulana, ou parente de fulano, mas não fala, aquele foi um espírito, ou foi um outro cristão, né? Ele não teve coragem de falar samaritano, ele falou que usou de misericórdia com ele. Então ele disse, vai, pois, e faz da mesma maneira. Os irmãos imaginem a situação, como é que João deve ter ficado vermelho. João deve ter vontade de enfiar a cara no chão, porque tinha falado há pouco tempo, talvez 2 dias antes, que era para queimar os samaritanos, para queimar aquela aldeia que não os havia recebido. E o doutor da lei, que tentou provocar Jesus, que a intenção dele foi provocar Jesus. Tanto é que no início fala assim, um doutor da lei levantou-se para tentá-lo. Ele não foi questionar, ele sabia tudo isso que ele falou. Foi tentá-lo. Nós não falamos que no Evangelho só tem tentação de Jesus pelo companheiro lá, né, aquele menino lá, o bravinho lá, que o padre Léo chama de encardido. Lembra a tentação de Jesus no deserto lá, os 40 dias, 40 noites. Mas olhem bem, todo mundo chega a ver lá para tentá-lo. Então o doutor da lei chegou para tentá-lo, mas teve que levantar-se. Não é? Então ele teria que responder, ele não respondeu. Então essa parábola, a gente, por mais que se estude qualquer parábola, nós não fechamos o assunto. O assunto é muito grande e é vasto. Vamos no caso dessa parábola, vamos analisar os personagens da parábola. Há um livro que foi até indicado pelo Sr. Manel, orador da União Espírita e do Centro Espírita, parece que é Irmão Chaves, é o seguinte, o livro chama Guia do Pregador. É de um pastor protestante chamado Macnair. Então é o seguinte, dentro da passagem evangélica, nos colocaram ali, primeiro, o que foi aquela mensagem, para que foi, para quem que foi. No caso da nossa parábola, olha os personagens. Primeiro personagem que tem, claro que é Jesus. O primeiro personagem dentro da narrativa é o doutor da lei, o mestre da lei, o sacerdote da lei, perguntando a Jesus, quis tentá-lo, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Porque naturalmente ele sabia das pregações de Jesus, da ideia que Jesus havia espalhado, que eles sabiam, eles tinham fiscais, eles tinham vigias, eles tinham espiões, sabiam que a pregação dele era de amor fraterno. Para eles não estavam felizes com isso, porque quanto mais a criatura sabe, menos ela é escravizada. E Jesus, ao ensinar as criaturas, ele procurava fazer a liberdade das criaturas,
Libertar por dentro pelo conhecimento, por saber por que vive, por que são as dores. Então Jesus libertava os corações. Tanto é que a palavra Egito é estreiteza. Jesus veio libertar as criaturas da estreiteza de pensamento, da visão mais ampla. Apesar, através dos séculos, as religiões tentaram fazer isso, diminuir Jesus e colocar em cada uma delas a situação de toda a verdade, com isso vedando o crescimento interior das criaturas. Muitos surgiram no meio dessas religiões, que mostraram que não é desta forma, é liberdade. Francisco de Assis veio tentar a liberdade pela simplicidade, infelizmente não conseguiu, mas muitos o seguiram. Com a chegada do espiritismo cristão, que favorece, que nos ensina a ir fundo no Evangelho do Cristo e ver mais verdades que estão lá dentro, por isso que ele incomoda as criaturas. O espiritismo cristão, ou evangélico, ele não procura prosélitos, ele quer que cada criatura seja melhor onde ela estiver. Florescer onde ela estiver, no catolicismo, no protestantismo, no evangelismo, no umbandismo, não importa, que ela seja melhor criatura. Então a parábola, vamos ver por que essa parábola foi narrada. Primeiro, para um companheiro que se achava dono da lei, dono da verdade, que é o sacerdote, o mestre da lei, sabia tudo. Naturalmente nada humilde. Vamos perguntar, será que você deu um copo de água para Jesus? Recebeu Jesus com aquele carinho que a hospitalidade era obrigatória? Mas foi tentá-lo. Então a pergunta que ele fez ao Cristo, ele sabia pela lei, daquelas leis, porque 10 que Moisés recebeu nas pedras, 613 que Moisés fez por conta dele, dizendo que Deus falou com ele. E algumas absurdas para quem tiver a paciência de ler. E no próprio Antigo Testamento tem um resumo. Em Levítico fala amar o próximo como a ti mesmo, e lá no Deuteronômio, amará o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Vamos ler na íntegra para os irmãos verem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, ou toda a tua força. Quer dizer, participar, entregar-se, né? Depois o outro personagem, Jesus, vamos deixá-lo para a gente pensar nele mais no final. O outro personagem foram quem? Foi o assaltado, a vítima. Naturalmente, como ninguém é inocente na lei de Deus, é alguém que estava colhendo o que havia plantado outrora. Ou por invigilância, seria a causa atual da aflição, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causa atual das aflições, ou é alguém que está colhendo algo naturalmente, pela aplicação justa da lei, porque a lei é misericórdia, mas é justa, daquilo que ele havia feito. Ninguém que é esfoliado de alguma coisa fala, eu perdi isso. Não perdeu. Quando se perdemos algo, aquilo não era nosso. Não é verdade? Então isso foi o segundo personagem, foi a vítima, o homem caído. Detalhe do homem caído, não fala o nome dele, não fala a religião dele, não fala se ele era torcedor de um time ou de outro, se ele era de Lagoa Santa, se ele era de Leopoldo, se ele era de Belo Horizonte. Era um homem caído, um homem necessitado. Diz Emmanuel, numa de suas mensagens, que muitas vezes nós vemos as pessoas caídas e afligimos-nos, esquecemos de olhar os que estão caindo ao nosso lado. A preocupação é tanta com os caídos, e no livro da Esperança, onde tem um trecho do Evangelho de Jesus, tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um trecho de Emmanuel. Então, no capítulo que ele fala, que ele aborda a parábola do bom samaritano, ele fala isso, muitas vezes estamos preocupados com os caídos, naquela pretensão de levantá-lo, etc., mas esquecendo aqueles que estão ao nosso lado e que estão caindo e nós não estamos observando, que a gente olha muito lá e não olha perto. Quantas vezes pessoas viajam, não tem esse projeto, África, com amor, não sei o quê, vamos para viagem para leprosário, viagem para não ter necessidade, e às vezes dentro do seu lado, no seu lar, no seu vizinho, tem alguém que está em dificuldade. Há uma passagem, parece que é de irmão X, do Valério, um orador espírita, famoso, mais de 40 anos de oratória, trabalhador espírita incansável, desencarnou. E ao desencarnar, ele sentiu aquela leveza e começou a subir. Ele já pensou que eu vou chegar em nosso lar. Ainda pensou, provavelmente, como o maioria dos espíritas, eu vou para o nosso lar, eu vou direto encontrar Jesus.
De repente ele sentiu que havia alguma coisa que atrapalhava aquele voo dele. E parece que alguma coisa foi puxando para baixo, ele entrou em elipse para a caída. E chegou perto da casa dele. Não longe do seu lar havia a senhora que havia sido lavadeira dele mais de 20 anos, morrendo à míngua num catre humilhante. Então, esse é um detalhe importante para nós prestarmos atenção. Alguém caído pode estar caindo perto de nós, que às vezes leva uma mão, quando Deus disse assim, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aí nós levamos cestas básicas, levamos agasalhos, mas e o afeto que as pessoas estão perto de nós? Fome de afeto, sede de carinho, de atenção. O caído, nós temos que tomar cautela para que não seja alguém caindo perto de nós. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, e lá no final, causas, penas e gozos futuros, e tem aquela palavra arrependimento de não ter feito. E a vida toda, a própria filosofia, os livros de autoajuda falam que, não existe até uma música que fala assim, eu queria ter, acho que é epitáfio, sei lá, fala assim, eu queria ter amado mais, ter servido mais. Há uma narrativa do Eliseu Rigonati, parece que já desencarnou. Ele visitou Chico Xavier quando ele fez 50 anos de idade, os amigos o levaram para visitar Chico Xavier em Uberaba. E conversando, ele falou assim, ô Chico, por que alguns espíritas desencarnam? Trabalhadores dedicados, esforçados, desencarnam. Quando comunicam assim, tímidos, tristes, parecendo que tinha uma coisa que não foi legal. Tipo, falou, é natural, daquele jeito dele, né? É muito natural isso conosco, os espíritas, que descobrimos após a partida, após desencarnarmos, que fizemos alguma coisa, mas poderíamos ter feito muito mais. Não é isso? Então, quando o doutor da lei, que sabia tudo, perguntou quem é meu próximo e veio a narrativa, aí vemos o irmão caído. Aí vimos que então ele era a vítima. O sacerdote e o levita são aqueles chamados indiferentes. Os que veem a dor do outro, às vezes comentam. Quantas vezes no programa de televisão o pessoal fala que isso é um país de dificuldades, é um país onde não ganha muito, ganha pouco, de repente a gente descobre que aquele apresentador ganha 4 milhões por mês. Pode ser que esteja fazendo algum trabalho social, nós não podemos julgar. Mas não fica fácil? Não, mas fulano ganha tanto e não faz nada, mas e nós? Então, nós não podemos julgar os companheiros lá, nem o levita e nem o sacerdote. Nem o levita, não podemos julgar. Qual o motivo no coração deles? É igual hoje, por essa situação que estamos vivendo, desse isolamento social. Que a turma vem para te abraçar, você falou, opa, não posso, não. Quem olhar de longe essa situação, vai dizer, não, a fulano está fazendo pouco caso. Nós já vimos expositores famosos aí, que não vão falar o nome, porque senão é falta de caridade, desfazer de pessoas que chegavam até eles para abraçá-los pela indumentária que estavam. Há uma situação, inclusive, narrada nesse livro de autoajuda, que uma senhora muito distinta chegou perto, os irmãos estavam conhecendo algumas pessoas, perto de uma ambulância, e ela falou assim, eu quero falar com o médico não estava lá dentro, não disse que está aqui fora, eu quero falar com o médico. Aí o senhor, pois não, senhora. Ô, meu senhor, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o médico. Pois não, eu sou o médico, senhora. Mas você é assim, fala, senhora. A senhora vai, o médico, será pela roupa que a senhora vai me pensar? Não, mas o senhor está assim, o senhor não está vestido de médico. Eu falei, eu também pensei, quando eu vi a senhora toda bem vestida, eu pensei até que a senhora fosse uma pessoa mais educada, muito fina. No entanto, só mostrou diferente. Não olhar pelas aparências. Então, uma pessoa caída ou em dificuldades, aquele que passa, olha bem, o sacerdote hoje, meus irmãos, somos nós, os trabalhadores do Espiritismo evangélico, Espiritismo cristão, somos trabalhadores evangélicos, somos trabalhadores católicos, umbandistas, somos aqueles que sabemos que existem necessidades e que o Senhor confia em nós como instrumentos. A exemplo do Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz por um tempo. Então, nenhum de nós vai ter a pretensão de resolver o problema do outro, porque o caminhar dele é aquele, a vida dele é aquela, a dívida dele é aquela. Nós não podemos interferir no karma das criaturas, podemos dizer assim.
Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembramos o capítulo. Ante uma situação, nós, em minha situação de morte, temos que pelo menos aliviar a criatura. Ao exemplo da Madre Teresa, que diz: ninguém pode ficar perto de nós, ou estar perto de nós algum tempo, e ir embora do mesmo jeito. Deve ir melhor, sentindo a partir da nossa presença, melhor alguma coisa. Se os irmãos se lembram da passagem, não é parábola, da passagem da figueira seca. Deus chegou, olhou a figueira cheia de folhas, ele imaginou, deve ter uns figos saborosos. Foi lá procurá-los e não os encontrou. O Marcos fala que não tinha figos porque não era época de figos. Ele fez aquela famosa frase que ninguém vai comer mais figo de você não. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, ele fala que a figueira seca simboliza aqueles oradores que têm mais verniz do que qualidade. O que é verniz? É aquela capa. Porque é de se esperar que uma figueira cheia de folhas, ela não dá flores, ela não ilude, então ela tem frutos. É de esperar que qualquer criatura chegue perto de nós, sejamos participantes do Centro Bezerra de Menezes de Lagoa Santa, nosso ser bem carinhoso, ou do Bezerra de Menezes de Pedro Leopoldo, ou do outro centro espírita que participamos, as pessoas esperam, mesmo que não saibam que nós somos espíritas, os espíritos esperam de nós uma atitude para com aquela criatura que melhora a vida dela. Ela às vezes não fala nada, ela está caída como essa vítima. Entre aspas, perdão se eu repito a palavra vítima, esse companheiro que estava na sua expiação ou provação, está necessitado. Então, se nós somos alguém que tem uma atitude no centro, que sabemos que existe um porquê e que existe um dever, porque o Espiritismo não fala, fora do Espiritismo não há caridade, não há salvação. Não. Fala, fora da caridade que não há salvação. E a caridade não tem barreira, não tem fronteira. O amor encaminha para a caridade, porque pode haver caridade sem amor. Onde nós fazemos a caridade porque sabemos que devemos. E com o tempo vai ficando tão natural que a gente passa a amar. Sentir prazer naquilo. Então a caridade ela não tem que escolher os companheiros. É claro que determinado trabalho de assistência, os centros precisam de fazer sindicâncias, de observar as pessoas, porque infelizmente na época de hoje não é na nossa época antiga, que a gente ficava feliz com um pacote de macarrão. Hoje, muitas vezes, a criatura recebe uma cesta e na cesta dela não tem açúcar, da outra tem, ela reclama, ela vai no PROCON, como sei lá como se diz, reclamar daquela situação. E não podemos também esperar do assistido humildade. O Dr. Bezerra fala que o Evangelho tem que ser praticado de quem conhece para o outro. E às vezes o praticado do Evangelho é a nossa atitude. Então os companheiros não são julgados pelo samaritano quando vê a situação, mas são aqueles indiferentes, que nós espíritas não temos o direito de sermos indiferentes. Não estamos julgando nossos irmãos de outra religião, nós não temos o direito de ser indiferentes. Então passaram. Terão a consciência que responder depois. Eu lembro daquele moço caído mesmo. Aí chegou o samaritano. Podia ser um viajante, podia ser um vendedor, mas ele estava de passagem. O detalhe que estava de passagem, igual nós outros. Todo mundo, todos nós estamos encarnados de passagem. E essa nossa passagem, vamos lembrar lá, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Com o objetivo da encarnação dos espíritos, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de levá-los à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Visa outro fim, temos mais umas considerações, diz assim: visa outro fim a encarnação dos espíritos, a de colocar o espírito em condição de realizar a sua obra na criação. Temos que ficar atentos, não podemos passar para o outro lado, não podemos mudar de lado e despistar que nós estamos vendo o problema de alguém. Diz Emmanuel, quando Deus permite que a gente veja o problema de alguém, é porque a gente de alguma forma podemos dar algum encaminhamento. O samaritano, nosso personagem, ele foi aquele que se importou. Porque quando fala olhar de íntima compaixão, é aquele olhar percruciente como Cristo. Naturalmente nós sabemos que nessa história o samaritano é Jesus. Mas como ele que está narrando,
Nós vamos analisar a parábola. Antes de chegar no samaritano, vamos pensar aqui, onde nós estamos na parábola? Porque um fala, eu devo ser o samaritano, fala, eu sou o sacerdote que não olhei, mas pouco de nós admitimos que ser o caído. A gente nunca admite que está caído. Quantos espíritos estamos, às vezes, com altas fascinações, todo mundo está obsidiado perto de nós. Nós não. E às vezes o samaritano que vai nos socorrer nessa hora é aquele que vai chamar a nossa atenção, vai nos alertar. Então, naturalmente, para aquele que está caído, no caso aí, nesse nosso irmão da parábola, para ele, a criatura melhor do mundo é aquela que vai dar-lhe a mão. Então, o samaritano é aquele que viu, quando fala íntima compaixão, é porque ele sentiu a dor do outro, ele se deu aquela empatia, ele se colocou no lugar do outro. Se fosse eu, o que eu gostaria que fizessem por mim? Imediatamente, eu queria que me socorressem. E o detalhe também do samaritano, meus irmãos, ele não condenou ninguém. Naturalmente, ele viu que passou o sacerdote. Era o mesmo caminho. Ele não deve ter escondido dele, passava por ele, deve ter falado shalom, aleluia, sei lá como é que saudaram. Naturalmente, os sacerdotes não cumprimentaram, porque não era da mesma turma, diríamos assim. Mas ele viu que eles passaram. Chegou ao caído, ele não condenou. Não condenou os que o assaltaram, não falou nada, que maldade, quem fez isso, que nós falamos, não é isso? Não falou, mas que maldade dos sacerdotes, do levita que passaram, não fizeram nada. Falou nada, não julgou, nem o caído. Falou, você está colhendo, né, meu irmão? Faz parte da vida, é a encarnação. Lei de causa e efeito, não pensou. Sabemos se pensou, mas não falou nada disso. Apenas fez a parte que lhe competia, que era assisti-lo. Que era assisti-lo nas suas necessidades. Então, o samaritano é o que sentiu, é o que se importou com a situação. É o que se portou com a aflição do companheiro. Jesus, na rua parábola, ele não estava preocupado em definir a natureza humana, por isso que ele não julgou. Não estava preocupando se o criatura é boa ou má. O que ele queria era que a pessoa, e que ele quer para nós outros, hoje, é que a melhor parte nossa saia para fora, aflore. Porque ele ia contar uma parábola só por causa do sacerdote lá, do doutor da lei, pretensioso, não. Todo evangelho, ele tem uma finalidade para nossas almas, para buscar aquilo que está dentro de nós, para vir melhor para fora, como diz o professor Romanelli, que a finalidade principal da reencarnação é despertar de nós tudo que tem de bom para fora. Jesus não disse que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Pensamos logo, são nossos pecados. Não, o Senhor não está preocupado com o nosso pecado, nossos erros, não. É que tudo de bom que está em nós haverá de vir para fora. Tudo de bom do samaritano usou aquela hora, foi usado naquele momento. Muitas vezes o necessitado que passa por nós é aquele companheiro que está, em nome do Senhor, nos testando para ver o que nós aprendemos com a religião que professamos. E aí como é que nós vamos portar-nos diante dele? Agredindo, maldizendo, mas você não está, isso é hora de me amolar? Não, quando alguém nos pediu algo, tem um sentido. A gente não sabe que Jesus está perto dele. Os irmãos sabem a passagem de Leão Tolstói, que Jesus visitou o moço na forma de uma senhora necessitada, de um senhor necessitado, de uma moça com a criança e de um menino que estava roubando uma maçã de uma senhora idosa. O Micael sonhou que Jesus ia visitá-lo, ou vinha amanhã 3 vezes na sua casa. Falou, mas sabe se vem mesmo? Pensou, vem, não vem, acordou cedo, começou a esperá-lo. Aí viu um senhor do outro lado, cambaleando de frio, chamou ele para tomar café. Viu a senhora passando com criança com frio, chamou ela para ajudar, deu ela roupa, deu ela dinheiro. Viu uma senhora catando gaveta, o menino roubando a maçã dela, ele ajudou-a, esclareceu para perdoar o menino. Ele falou, Jesus não veio mesmo. Aí cochilou, escutou a voz falando, Micael Avdevich, é um conto de Leão Tolstói. Micael, sabe aquele Stepanite? Era eu. Sabe aquela senhora com a criança? Era eu. Sabe aquela senhora com a criança e com a maçã? Era eu. Então aquele companheiro do caminho é que pede que sejamos samaritanos para eles.
como Jesus é samaritano para nós há quantos séculos, há quantas encarnações. Então, Jesus via todo mundo com a capacidade de serem boas, porque ele sabe que através da misericórdia divina, nós vamos reencarnando e desencarnando, e melhorando cada dia mais. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, por via eletrônica, nós diríamos assim. Agradecemos a Jesus pela misericórdia que ele teve conosco de vir até nós. Imagine descer das alturas celestiais, não diria mais profundos, que é para cima, mas estar junto conosco nesse solo adulto da terra, pisar conosco e nos amar desse tanto. Não sejamos esse sacerdote, ou doutor, ou samaritano, ou o levita, indiferentes. E não sejamos também o doutor da lei para tentar Jesus. Senhor, por que eu sofro? De repente, meu filho, você passou por um caído e fez de conta que não viu. Toda oportunidade da vida é a misericórdia divina em nosso favor. Então não nos esqueçamos, vamos fazer o mesmo. Vamos procurar ser irmãos daquele caído, ou caindo. Porque muitas vezes estaremos caindo e alguém vai nos socorrer. Não temos a pretensão de sermos samaritanos, não, meus irmãos. Vamos ser auxiliar do samaritano, pelo menos. E o hospedeiro, que nós esquecemos dele, gente? E o hospedeiro? Ou estalajadeiro, que Deus deixou dinheiro para ele? Esse podemos ser nós outros. Aí, os irmãos católicos, os irmãos evangélicos não falam da parousia, ou segunda vinda do Cristo? Então, nós espíritas chamamos isso de regeneração, que seria de alguma forma essa mudança de teor espiritual da terra, que Jesus estará mais perto de nós. Então, cuide dele até que eu volte. Não sabemos que hora que o Senhor vai nos cobrar daqueles que nós descuidamos. Se nós pudermos pelo menos ser o estalajadeiro, que acolhamos aquilo que Jesus chamou a nós, pode ser um parente difícil, pode ser alguém lá na nossa casa espírita que nos testa a paciência, que testa o nosso cristianismo e muitas vezes nós infelizmente perdemos. Olha, prestamos atenção nisso. Se chegou até nós, foi Jesus que mandou. Eu lembro disso de um senhor de Leopoldo chamado José de Paula Virgílio, e ele falava assim: gente, Chico falou comigo uma vez o seguinte: se vier um bêbado, Zé de Paula, pedindo passe, aplica o passe, Zé Paula, aplica o passe. Mas Chico, é a disciplina. Zé Paula, a disciplina é para reforma íntima, Zé Paula. O bêbado se entrou no centro espírita, Zé Paula, não foi o obsessor que levou. Sabe que o obsessor queria que o bêbado vá para o centro espírita preparado de beber, Zé Paula? Quem levou ele ao centro espírita foi um bom espírito, foi um samaritano em nome de Jesus. Isso foi em nome de Jesus, foi Jesus que mandou. Sejamos pelo menos o hospedeiro, ou estalajadeiro, ou que seja aquele que o samaritano deixou aos cuidados dele, aquele caído que Jesus socorreu. Esse é o convite. E agradecendo a Deus, a Jesus por termos trazido o Evangelho, nós lembramos da Ismália no livro dos Mensageiros, quando ela dizia assim: ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores de teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara a nossa esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor, seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Senhor, somos tuas criaturas, as divinas de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossas vidas. Auxilia-nos a descobrir a lâmpada, acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Manda em teu coração misericordioso o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, Senhor,
claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor, nosso Pai e nosso Criador. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, a nossa gratidão pela equipe do Centro Espírita, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Muita paz.